Renato, uma grande dúvida que o pessoal tem é: vou testar um lubrificante novo. Quais os cuidados e precauções necessárias? Começa de novo. Vai rodando. Vai rodando. Eu acho que o teste de um lubrificante novo, ele sempre implica em uma série de cuidados, né, que a gente deve ter. Desde do início ali, onde você escolhe qual que é o lubrificante, né? Então você vai fazer um teste, então você tem que avaliar muito bem o que ele está usando, o que ele espera com aquele lubrificante novo, né? Ele espera o quê? Ele espera melhorar um problema que está acontecendo há bastante tempo e ele acha que ele está convivendo bem com aquilo, ele espera reduzir algum custo, ele espera melhorar a eficiência do equipamento, ele espera ter algum tipo de benefício adicional àquilo que ele estava pensando. Então, acho que todos esses aspectos devem ser levados em consideração, né? Depois, uma vez que ele escolheu o lubrificante, em conjunto com todo o trabalho de consultoria e assessoria técnica que a gente possa permitir, que a gente possa providenciar a ele começa e aí ele tem que pensar no seguinte: cara, quais vão ser os cuidados agora que eu vou fazer, que eu vou precisar ter? Eu vou fazer uma lubrificação de um rolamento, por exemplo. O que eu devo fazer? O que eu devo limpar? De que jeito que eu devo limpar? Eu tenho que limpar? Eu posso aplicar o lubrificante por cima? Não devo fazer isso? Eu tenho que retirar tudo? E aí? Existe a condição sine qua non, né? Vamos dizer assim. Nossa, bonito. Bonita a palavra, sine qua non. A condição ideal, né? Que a gente fala. A gente sempre fala. A gente sempre fala que o adequado, o ideal, por exemplo, é que você desmonte o elemento de máquina, um rolamento, uma corrente, uma engrenagem, lave ele com os solventes adequados para remover todo o resíduo de lubrificante ou resíduo de alguma outra sujeira, lubrificante carbonizado e tudo mais. Né? Avalie as condições. Às vezes você pode estar lá, vai fazer uma lubrificação num redutor e você identifica algum engrenamento com problema. Algum dente já desgastado. Né? Enfim. Um desgaste já meio irreversível. Rolamento com folga, aí você vai lá, observa que tem um vazamento ali pela sede do rolamento, que não é a questão de vedação somente, né? Enfim, isso é o ideal, né? Mas o ideal, né? E o real, você tem ali quase um Grand Canyon no dia a dia brasileiro, né? E também você tem algumas situações que a pessoa realmente não tem condições naquele momento de repente, remover o rolamento para uma limpeza, porque ele está num ponto de difícil acesso, ou pelo tamanho, ou pelo custo, ou pelo tempo de remoção, máquina parada. Tem uma série de fatores. E aí ele não consegue fazer isso, ele não vai limpar, não vai ter condições de acessar e de limpar e tudo mais. O que você sugere? Aí que tem que entrar realmente um trabalho mais técnico ainda, certo? De verificação das informações com relação rotação, temperatura, qual o produto que ele está utilizando hoje, para que a gente possa fazer uma orientação a ele, tipo, nessas horas vale a pena saber que produto ele está usando, né? Sempre importante. Nessas horas a gente precisa saber, né? Se saber o produto é o primeiro item, o último não interessa, você precisa saber dele, né? Agora tem que saber Agora tem que saber justamente por quê? Principalmente por causa de compatibilidade, né? Então vamos supor, ele não tem condições nenhuma de limpar, ele não vai limpar, não tem acesso, não tem como retirar e tudo mais. Aí ele vai ter que lubrificar com esse lubrificante novo. Por cima do velho. E vai ter que ficar bombeando lá até começar a expulsar totalmente o velho. Existem várias situações, né? Talvez a menos dificultosa para o cliente seja naquela situação em que ele pode, pelas condições de velocidade, utilizar 100% do lubrificante, né? Ou seja, aplicações de baixa velocidade. Porque em que normalmente ele enche todo o espaço livre do rolamento com graxa. Exatamente. Né? Então, imaginando ali até 150 mil do fator de rotação do NDM. Você consegue fazer a expulsão, vamos dizer assim, eu acho que mais de 95%, quase 100%, né? da graxa, em uso por meio
da graxa nova, né? Você está lá Sim, bombeando. do bombeamento da graxa nova. Mais. Na hora que começar a sair graxa nova, mais... é sinal de que praticamente toda a graxa antiga já acabou. Já acabou, exato. Agora, o mais difícil é quando você tem velocidades altas envolvidas, que aí você tem que monitorar uma temperatura do rolamento, monitorar muito adequadamente a quantidade de graxa, certo? É mais complicado, é mais complicado. Complexo. Aí quando você tem também, por exemplo, sistemas como redutores, né, engrenagens e tudo mais, que aí você também tem que fazer toda a limpeza do sistema. Preferencialmente esgota ele com temperatura do óleo um pouco mais alta para diminuir a viscosidade e facilitar. Até redutor você consegue fazer o chamado flushing, né? De várias maneiras, né? Colocando às vezes um óleo intermediário que converse com uma outra base. Com a viscosidade mais baixa, com a viscosidade mais baixa ali para lavar. Ou mesmo produtos específicos de flushing como nós temos. Assim como uma aplicação que pouca gente faz, vamos chamar assim um flushing, nem tanto por causa de mudança de base, mas sim por manutenção, que são os circuitos hidráulicos. É muito pouco feito aqui no Brasil flushing em circuitos hidráulicos para manter o funcionamento adequado. Agora, uma outra coisa que me ocorreu também, que eu lembrei, é o seguinte: quando a gente vai fazer um teste, né, que ele está substituindo o lubrificante que ele está usando por um novo, o mais importante também, além de tudo isso que a gente falou, é sobre quais os parâmetros que ele vai testar, né? O que ele tem que avaliar. Porque muitas vezes não é simplesmente você tirar um lubrificante, colocar um outro e esperar, sei lá, uma semana. Não, espera uma semana e fala o seguinte: deu certo ou não deu certo, Exato. Foi aprovado ou não foi aprovado. Avaliado como, né? Então, é muito importante a gente definir em conjunto, sim. com o cliente o seguinte: quais são os critérios que nós vamos avaliar? Exato. Quais os critérios que nós vamos levar em consideração para dizer que um lubrificante foi aprovado ou não? Sim. E não simplesmente dizer sim ou não. Exato, fácil falar, né? Então, por exemplo, você vai avaliar o quê? Eu vou avaliar o intervalo de relubrificação. Hoje o intervalo é X e vai passar a Y. Beleza. Eu vou avaliar a quantidade de lubrificante que eu vou usar. Nessa situação eu uso tanto, nessa outra eu vou usar tanto. A temperatura de operação. Exato. Eu vou avaliar se a temperatura de operação de repente caiu. Sim. Eu tenho condições de medir. A temperatura caiu ou não caiu? Ruído. Eu vou poder fazer, vou fazer uma análise, por exemplo, de ruído, uma análise de vibração, para ver se alguma coisa saiu do normal. Eu vou avaliar realmente aquela questão da temperatura, se de repente a temperatura subiu. Ou se caiu. Não, se a temperatura subiu, a princípio você pode ter problemas de atrito interno. Exato. Não, a temperatura caiu, beleza, pode ser esperado. Exato. Às vezes a gente faz isso muito com... E o atrito... Com engrenagens. Com engrenagem, né? E o atrito interno pode ser ou por falta de lubrificante, ou por excesso de lubrificante. Ou por viscosidade errada. Ou vezes... até pelo fato de, por exemplo, né, acho que isso é mais característico com a aplicação em rolamento. De repente, a vida útil do rolamento já estava ali comprometida. Então, aí na hora que você olha tudo isso, que a gente consegue avaliar todos esses parâmetros, tem um outro parâmetro que para mim é muito importante, que é o tempo. Sim. Em quanto tempo a gente vai avaliar? Exatamente. Né? Porque você tem que escolher um tempo de avaliação que seja possível de você extrapolar o resultado, né? Então, por exemplo, vamos supor, você tem um rolamento que ele duraria 12 meses, 1 ano. Com determinado lubrificante. Você não necessariamente precisa ficar testando o lubrificante durante 1 ano para você saber se ele vai dar certo ou não. Tem que fazer por uma extrapolação. Exato, né? Você reduz o tempo, então você fala o seguinte: olha, nós vamos avaliar durante 1 mês. Então, durante 1 mês eu vou esperar esse tipo de comportamento. Durante 1 mês eu vou esperar esse tipo de desgaste ou de falha. E aí, com isso, você pode chegar à conclusão, aí você extrapola. Bom, agora... Você pode fazer uma extrapolação e a vida útil do rolamento, ao invés de ser, porque esse também é um dos parâmetros que você vai analisar, ao invés de ser 12 meses, ele pode durar 18 meses. Sim. Aí você já começa a comparar. Algo que é muito importante. Mas o tempo é importantíssimo. Né, quando se faz necessário uma avaliação de ordem técnica, né, é você saber como está, ou seja, ter uma linha base da situação atual versus o esperado, que parâmetros vai medir. Em quanto tempo? Em quanto tempo,
e extrapolar, né? Porque é que nem você fala assim, eu tenho um lubrificante aqui para compressor de ar, para 8.000 horas. Né? Vai fazer o teste e esperar 8.000 horas. Não, vou esperar um ano rodando o compressor para poder falar que está aprovado. E se o cliente não usa 24 horas por dia o compressor? Esse um ano vira quanto? 4, certo? 5, dependendo. Exatamente. Então, esse tipo de teste em cliente final, né, ele se torna inviável seguir, vamos dizer assim, por completo. Né? Por completo. Por isso que a gente tem que definir essas coisas todas. Todos esses parâmetros, define uma unidade de tempo, em quanto tempo vai analisar, o que vai ser analisado, de que forma vai ser analisada, porque às vezes você tem questões que essa avaliação não pode ser subjetiva. Muito pelo contrário, ela tem que ser muito objetiva. Né? Você não pode falar assim, rodou X tempo e aí eu acho que está bom. Eu acho que deu um resultado melhor. Não, você tem que medir. Vamos medir esse parâmetro, esse. E ver tudo aquilo que deu certo, tudo aquilo que não deu certo. E aí você consegue ter pelo menos um resultado final dizendo assim, beleza, Exato. foi aprovado, não foi aprovado. Exatamente. Mas com todos esses critérios em jogo. É isso aí, Renato. Beleza. Beleza.